Hebreus capítulo 11 e o verso 1 que diz: posso ler? Heróis da fé. Aqui diz o meu texto: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aí diz o 2: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? A misericórdia. Irmãos, esse texto ele é bem debatido, ele é bem conhecido dos irmãos. Tem um teólogo, ele é dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele é cristão. Ele diz que a fé é um salto no escuro. Ou seja, você não precisa ter elementos racionais, que lhe dê segurança nas suas decisões, baseado nessa fé. Ou seja, uma vez que nós aceitamos a Jesus, que é pela fé, a gente não temos elementos racionais, elementos que nos dê consistência de que a nossa fé nesse Jesus, ela irá de fato fazer a diferença, mas é a fé que esse teólogo diz, Søren Kierkegaard, diz que a fé ela é de fato uma decisão puramente religiosa, baseada nas suas decisões. E o texto diz que a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que nós iremos receber sem ver. Baseado nessa fé, irmãos, a Bíblia ela tem aqui os heróis que assim vivenciou, experienciou esse feito. Nós temos aqui que pela fé o mundo foi feito, simplesmente pela palavra de Deus. E aqui diz que pela fé Abraão saiu da sua parentela e aceitou o desafio proposto por Deus. E outros dizem, e aqui tem outros personagens, como Enoque, que foi trasladado pela fé, não viu a morte. Então, irmãos, a fé, o que de fato é a fé? A Bíblia já explica. Mas em que momento nós devemos usar essa fé, irmãos? Em que situação nós iremos fazer uso dessa fé? A fé, creio eu, e diz a Bíblia, que é a base, o alicerce de cada um de nós que aceitou a Jesus. É crer que Jesus de fato é o nosso Senhor.
Foi pela fé, né, que aquela mulher do fluxo de sangue, aí é onde eu quero, irmãos, chamar a atenção de que essa fé, ela foi usada, a fé dessa mulher, ela foi usada nos piores momentos da sua vida, justamente onde não havia nenhuma possibilidade humana para que a mesma fosse curada naquela enfermidade. Foi no momento de angústia, de desespero, né, que ela teve que fazer uso dessa fé. E tudo era improvável. As barreiras, né, eram reais. A barreira humana eram reais, né? O preconceito na qual aquela mulher vivenciou era real, né? E ela, movida por essa necessidade, por essa angústia, ela teve que romper, né, os limites da racionalidade. Ela não sentou, raciocinou, calculou se iria dar certo ou não, romper aquela barreira de homens que estava cercando Jesus. Ela não analisou matematicamente se iria dar certo ou não, ela simplesmente fez o quê? Rompeu, tudo ou nada. Então, irmãos, foi justamente nesse momento de angústia, de desespero, que ela fez uso dessa fé. Ou tudo ou nada, né? E ela sabia, se pelo menos ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada, né? Então nós percebemos aí, irmãos, né, que uma das razões que o levou aquela mulher a fazer uso dessa fé que a curou foi justamente a sua necessidade, as suas angústias, o seu desespero. Não tinha mais médico, a ciência em si, ela não tinha como trazer a cura para a mesma, a não ser Jesus, né? Então ela percebeu que Jesus naquela situação era a única esperança para a sua problemática. Irmãos, quando Deus chamou Abraão, é um outro exemplo, né? Talvez para alguns psiquiatras, Abraão, ele estava ouvindo vozes, né? Porque quando um paciente ele começa a ouvir vozes, segundo a medicina, ele está com esquizofrenia, né? O nosso laudo, o nosso parecer, você está com problema, você está ouvindo vozes, isso não é normal, você precisa tomar a medicação, né? Então, Abraão, quando ouviu a voz dizendo: sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu escolhi, ele foi. E ele foi, não duvidou da sua chamada, da sua voz. E Deus falou que iria fazer dele o que, irmãos? Pai das nações. Meu Deus, aí é loucura mesmo, né? Aí foi loucura. Como é que ele seria pai de multidões? Pela fé. E lá no final diz que Abraão é considerado o pai da fé, porque foi ele, um dos que assim vivenciou isso na prática. Ele deu crédito naquilo que Deus tinha proposto no seu coração. Então, irmãos, a fé que Abraão, e diz a Bíblia que Abraão creu contra toda a esperança. Em que momento? No momento que ele queria ter um herdeiro, seu filho, mas ele sabia de que algo iria acontecer,
de que Deus iria dar a ele um filho, né? E olha que houve problemas seríssimos quanto a isso, né? Mas Deus honrou, porque ele criou contra toda a perspectiva humana, né? E Deus deu a ele um filho. O interessante, irmãos, é que pela fé, Abraão ia sacrificar o seu próprio filho. Aí Deus, olha, agora eu quero o seu filho como sacrifício. E Abraão foi lá, pegou lá o Isaac. Na hora que ele amarrou o Isaac, o Isaac perguntou: pai, tudo bem, está aqui a lenha, está aqui o machado, agora cadê o bezerro? Deus proverá. E estava amarrado. E, se fosse hoje dizer o quê? Que esse pai era o quê? Psicopata, um maluco, era um cara doido. Ia ser preso, ia responder processo. Ia responder processo perante a justiça. Como é que pode você sacrificar uma criança indefesa? Mas ele foi. Irmãos, Deus irá nos pedir algo. E aí, está disposto? Está disposto a sacrificar seu dia, sua vida, diante de Deus? Pela fé, a Bíblia diz que Enoque ele foi transladado, ele não viu a morte. Então, irmãos, a Bíblia ela nos traz referência de homens que assim conseguiram superar as adversidades fazendo uso da fé. Então a fé, irmãos, para nós que somos cristãos, onde a Bíblia em si já traz respaldo, que fundamenta a nossa relação com Deus, baseado nessa fé. A fé, ela é de fato, irmãos, o elemento fundamental, estruturante, para que nós possamos superar qualquer tipo de adversidade. Quando Noé estava falando que Deus iria destruir o povo através das águas, e ele começou a construir a arca, quanto tempo durou, irmão, essa arca para ser construída? Lembram? De 100 anos, eu acho que foi 100 anos, foi isso? 100 anos? Não sei, mas vamos lá, vamos chutar aí 100 anos. O cara, Abraão, você está maluco, Noé, você está maluco, como é que aqui? E outra, a arca estava sendo construída onde? Numa montanha, não foi no vale, nunca choveu nesse lugar. Porém, pela fé, Deus falou a Enoque, a Noé, fala para o povo que eu irei destruir essa terra com água. Então, irmãos, e aconteceu de que milhares, aliás, só escapou a família de Noé. Então, irmãos, a fé para nós cristãos que vivemos em um momento difícil da nossa existência, a fé, ela é mais do que fundamental, ou seja, ela é fundamental para que nós possamos, irmãos, viver uma vida onde somos desafiados diariamente, constantemente, por um sistema que nos impõe, por forças que querem ver o nosso mal. É pela fé que nós iremos, irmãos, fazer com que todo o mal seja repreendido. É pela fé que nós iremos alcançar o melhor. Ou seja, é pela fé que Deus irá materializar tudo aquilo que Ele tem prometido na sua palavra para cada um de nós. É pela fé que o impossível irá existir.
Ou seja, que o impossível tornará possível. Irmãos, foi pela fé. Veja só a atitude de Josué, diante de uma batalha ferrenha de desespero. Ele teve a capacidade de olhar assim para o céu e falou: sol ou terra, para aí, que agora estou tendo uma batalha. O sol, a terra parou. Irmãos, isso não é para poucos. Aliás, que coisa rara. Mas ele, naquele momento de angústia, porque ele sabia, se escurecesse, ele ia perder a batalha, mas ele fez uso daquele momento da sua fé. Sol, terra, detém, acho que eu estou dentro de uma batalha. Irmãos, pela fé, Jesus fez com que o mar viesse a se acalmar, que as tempestades viessem a ser normalizada. Irmãos, pela fé, você irá fazer com que o impossível possa ser possível. Mas quais são os elementos que nos leva, muitas das vezes, irmãos, a não fazer uso dessa fé? As dúvidas, as incertezas, elas são reais e são consistentes no nosso dia a dia. Não é verdade? Meu Deus, será que Deus vai me curar? Será que aquela causa de fato vai sair? Será que Deus vai fazer com que o povo se arrependa? Vai! Porque, irmãos, a fé, ela é apenas um mecanismo onde Deus quer nos levar a um crescimento de ordem pessoal. Quando nós temos uma vivência, no campo da fé, no sobrenatural, você não se deixará levar pelas circunstâncias, pelo dia a dia. Por quê? Porque a fé na qual você está vivenciando, ela vai lhe dar suporte. Porque viver no mundo de aparência, que é isso que as pessoas querem. Tomé era um desses que só acreditava, só iria acreditar se era Jesus, se ele tocasse lá em Jesus. Então, irmãos, o reino que foi estabelecido por Jesus, ele tem que ser vivenciado no campo da fé. Então, muitas das coisas que nós estamos querendo ou pretendendo de Deus, nós temos que caminhar, irmão, no viés da fé. Pela fé, sim. Sem ela, eu não iremos chegar a lugar nenhum. Só a murmuração é o que irá sobrar. As dúvidas irão surgir. As críticas irão surgir. Quando Neemias se prontificou em reconstruir os muros de Jerusalém, as críticas surgiram. Os inimigos apareceram: rapaz, tu é maluco. Mas ele sabia que aquilo que ele estava realizando seria algo extraordinário, e Deus estava com ele. Irmãos, quando a gente se propõe a fazer algo que contraria toda a racionalidade, se prepare. Vai duvidar de que você não é capaz, de que você não tem grau de estudo suficiente, de que você é um Zé Ninguém à esquerda, que você não é de família, de tradição, de que você é preto, que você é pobre, que você é branco. Mentira! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, irmãos, que nós temos que ter esse conhecimento de que a fé, ela não está alinhada, ou ela não é para quem é rico, para quem é... Não, a fé, ela está ao alcance de todos aqueles que crêem.
Então a fé, ela não escolhe raça, né? Não, a fé é para todos que assim crê em Jesus Cristo. Então, irmãos, a Bíblia, ela traz eventos, né, fatos que marcou para sempre as vidas de muitas pessoas, inclusive a sua, a minha, nossas vidas. Então a fé, irmãos, ela passa a ser um elemento fundamental, estruturante, para que nós, enquanto cristãos, que vivem nessa sociedade, que nos impõe algo, né, que é a questão da racionalidade, né, a fé para nós será um mecanismo de defesa diante das adversidades, diante do improvável, né? Diante do improvável, a fé, irmãos, é a nossa âncora, ela é a base de sustentação, porque sem fé você pode morrer no deserto, sem fé nós podemos, irmãos, ficar pelo caminho. E por muitos não acreditarem naquilo que, voltando aqui para Noé, muitos, aliás, todos morreram por conta da sua incredulidade. Irmãos, olha o que Jesus falou em relação à nossa salvação. Jesus falou que por se multiplicar nos últimos dias a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar, ou seja, iriam perder ou estão perdendo a fé. Isso é notório, isso é fato, né? Porque as pessoas a maioria das pessoas que procuram, não somos nós, tá? A Jesus, ele tem uma concepção de Tomé. Não, eu vou, mas se lá não tiver milagre, se lá não tiver algo extraordinário, lá eu não fico. Se eu não ver que lá tem um Jesus que ele disse dele, lá eu não fico, né? Então as pessoas procuram o quê? Procura algo que chame a sua atenção. E Tomé queria algo que lhe chamasse a atenção, que desse prova concreta de que de fato Jesus era o Senhor. Irmãos, não é bem por aí. Jesus foi bem claro, olha, muitos irão aparecer como se fossem anjos de luz, pregando algo, e muitos, até mesmo os escolhidos, seriam enganados, seduzidos, né, por esses que se dizem ser de Deus. Então, irmãos, as pessoas não querem, nos seus momentos difíceis, nas suas angústias, nos seus momentos mais delicados, não querem fazer uso dessa fé. É muito mais fácil você ir para um lugar onde você possa ouvir de alguém que tem uma palavra rápida para a sua necessidade, mas o mesmo não quer orar, sacrificar ou fazer uso da sua fé para que Deus possa se manifestar a ele. Irmãos, é justamente nesse momento de incerteza, de angústia, de desespero, que Deus quer que nós venhamos assim a vivenciar este momento grandioso da nossa fé. É nesse momento de angústia que Deus quer se manifestar a você através da sua fé. Mas como nós, não temos essa capacidade de tirar a experiência diante desses momentos difíceis, nós buscamos aquilo que é mais fácil, mais prático, que traga menos sofrimento. Irmãos,
Será que para Abraão não foi angustiante ele sair da sua casa e ir para um lugar deserto? Será que para aquela mulher que não tinha mais dinheiro, não foi angustiante ela ir até Jesus para buscar a sua cura? Claro que foi, irmão. Porém a fé estava acima daquele sofrimento. A fé de Abraão, a fé de Enoque, a fé de Noé estava acima de qualquer situação circunstancial. A fé deu a essas pessoas, irmãos, a fé que eles tiveram, permitiram a ele experienciar algo que ele jamais poderia experienciar, que foi justamente nos momentos mais difíceis que Jesus, que Deus se fez presente em suas vidas. Irmãos, uma coisa é você ouvir, uma coisa é você estar sentado e ouvir um discurso desse, uma coisa é você vivenciar no dia a dia a sua fé com Jesus. Nos momentos mais difíceis, mais cruéis, é onde você tem que fazer uso da sua fé, meu irmão. É você e Deus, teto a teto. E Deus nos dá esse privilégio. Diz lá Pedro que nós iríamos ser provados assim como o ourive prova o ouro. Ou seja, irmãos, Deus, Ele nos permite